Copa Libertadores da América. Olha, só de falar esse nome já arrepia, né? É muito mais que um torneio de futebol. É uma verdadeira obsessão, uma loucura que apraia para o nosso continente. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa história. Uma jornada cheia de glória, de rivalidade e daqueles momentos, sabe? Aqueles que simplesmente definiram o futebol aqui na América do Sul. Beleza. Para a gente entender o peso dessa final de 2025, a gente precisa dar uns passos para trás. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a origem de tudo, a glória eterna. Depois, a gente passa pelas eras, os heróis e as polêmicas, claro. Aí vamos focar na saga do Flamengo e, por fim, chegar no que interessa, a corrida pelo Tetra em 2025. Então, vamos lá. Primeira parte. A origem da glória eterna. Porque, olha, antes de ser essa potência que a gente conhece, a Libertadores era só um sonho, uma ideia. Pensa só, juntar todos os campeões da América do Sul e falar: e aí, quem é o melhor? Bora ver como é que essa ideia visionária virou realidade. E não foi assim de uma hora para outra, não. A coisa foi evoluindo. A sementinha foi plantada lá em 1948, com um torneio que foi tipo um precursor, sabe? Mas oficialmente a história começa mesmo em 1960. E de lá para cá, quanta mudança! Em 66, começaram a chamar os vice-campeões também. Em 2000, o torneio inchou, foi para 32 times. E mais recentemente, em 2019, veio essa mudança drástica para a final em jogo único. Mas por que Libertadores? De onde vem esse nome tão forte? Bom, é uma homenagem direta aos grandes líderes da independência da América do Sul, gente como Simão Bolívar, São Martín. O nome já diz tudo, né? É um lembrete de que cada jogo é uma batalha. Não é só por um troféu, é pela glória, pela honra de um continente inteiro. Agora a gente entra numa parte, digamos, mais quente. Eras, heróis e polêmicas. Porque a história da Libertadores é, no fundo, uma história sobre poder. Sobre dinastias que surgiram, dominaram e depois caíram. Sobre rivalidades que, nossa, nasceram para ser eternas. E, claro, as polêmicas que dão todo aquele tempero. Vamos mergulhar nesses ciclos. No comecinho, lá nos anos 60, 70, o domínio era claro. Uruguaios e argentinos mandavam no pedaço. Times como Peñarol, Nacional e o Independente, que fez algo absurdo, foi tetracampeão seguido. Mas aí, com o tempo, o jogo começou a virar. Os clubes brasileiros foram chegando, sabe? Desafiando essa hegemonia. E o que a gente viu recentemente, de 2019 para cá, foi uma verdadeira era dourada brasileira. E esse gráfico aqui, ele resume a maior rivalidade do continente. Olha só, por décadas, a Argentina liderou com uma folga enorme, acumulando 25 taças. Só que essa ascensão recente do Brasil mudou tudo. A gente chegou em 24. Estamos ali, ó, colados. A diferença é de apenas um título. A briga tá mais acirrada do que nunca. E é aí que entra 2025. Será o ano do empate? Pensa bem. Isso faz com que a final seja muito, mas muito maior do que só um jogo. É a chance, pela primeira vez na história, de um título brasileiro igualar o placar geral contra a Argentina. A balança do poder do continente está literalmente em jogo. E claro, né? Não dá para falar de Libertadores sem falar de polêmica. A paixão sul-americana às vezes ferve demais. E aí acontecem coisas inacreditáveis, como aquela final de 2018 entre River e Boca. O jogo teve que ser levado para Madrid. Isso mostra o lado apaixonado e ao mesmo tempo problemático do torneio. É uma intensidade que você só encontra aqui. Beleza, agora vamos fechar o foco em um dos grandes protagonistas dessa final de 2025, o Flamengo. A história do clube na Libertadores é uma saga, sério. Tem de tudo, heroísmo, drama, reviravoltas, pura emoção. 3. Esse é o número mágico. 3 vezes que o Flamengo levantou a taça e gritou que a América era sua. E não são só 3 troféus numa prateleira, não. São 3 momentos que ficaram gravados para sempre na memória de uma nação inteira. E cada conquista tem a sua própria cara, a sua própria história. A primeira, lá em 81, foi a coroação daquele time mágico do Zico. A segunda, em 2019, aquela virada em Lima contra o River Plate, coisa de cinema. E a terceira, em 2022, foi a campanha da perfeição, um título invicto, dominante. 3 eras diferentes, mas com a mesma glória eterna. Mas essa caminhada também foi construída na base da rivalidade e da polêmica, claro. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro em 81 virou uma batalha campal, criou uma rivalidade que existe até hoje. Confrontos contra Grêmio, Palmeiras, esses jogos tensos, sabe? Eles ajudaram a forjar a mística do Flamengo na competição. E tudo isso nos traz até aqui, rumo ao Tetra.
Vamos dar uma olhada nessa final de 2025, um jogo que com certeza vai parar o continente e pode reescrever a história para um desses dois gigantes. O caminho até Lima não foi nada fácil, viu? A fase de grupos foi meio aos trancos e barrancos, com o time se classificando em segundo. Mas aí chegou o mata-mata e o Flamengo cresceu. Passou pelo Inter, depois pelo Estudiantes num teste pré-cardíaco, nos pênaltis, e na semifinal superou o Racing com uma defesa muito sólida. Foi uma campanha de superação. E a grande chave para essa campanha tá aqui, a defesa. Gente, sofrer só 5 gols em todo o caminho até a final é uma coisa de louco. É uma marca impressionante. Essa defesa virou uma verdadeira fortaleza. Foi o que segurou o time quando as coisas apertaram. E o palco da grande final tá montado. É um duelo de titãs. De um lado, Flamengo. Do outro, Palmeiras. Olha que roteiro, os dois são tricampeões, os dois buscam um tetra que seria inédito para um clube brasileiro. É o confronto direto entre os dois times que dominaram o cenário nos últimos anos. Não tinha como ser maior. Olha, segundo os analistas, se a gente olhar no papel, o Flamengo chega com um certo favoritismo, por causa do momento que vive, do elenco que tem, mais profundo, mas a gente sabe como é, né? Final de Libertadores, favoritismo não entra em campo. A história já mostrou 1000 vezes que a única coisa certa é que tudo pode acontecer. Então é isso, o cenário está armado. 2 gigantes, um destino. Em Lima a gente não vai ver só o campeão da América de 2025. A gente vai ver o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores. A pergunta que fica no ar é: quem vai levantar essa taça e alcançar a glória eterna?